Olá e sejam bem-vindos à segunda parte do Nós e a Família e continuamos a conversa com a doutora Sandra Martins e tem sido uma conversa extremamente interessante e se está a chegar agora, vá buscar rapidamente a caneta e um apontamentozinho porque vamos continuar a falar sobre pensão de alimentos e estamos a falar ainda no caso dos menores, porque daqui a pouco vamos falar um bocadinho no caso do oposto, portanto de filhos para pais. Mas agora ainda vamos continuar a nossa conversa anterior. Portanto, falamos que a pensão de alimentos pode ser regularizada de acordo com as situações familiares e tudo mais, mas se de repente há um pai ou uma mãe que decide, não apetece pagar mais. Pois, era aquilo que dizíamos quase que no final da primeira parte, ou seja, estas obrigações não existem apenas porque a lei diz. Existem porque, em termos sociais, nós entendemos, a nossa sociedade entende que os pais têm a obrigação de ajudar os filhos quando os filhos precisam, da mesma forma como, mais tarde, sendo os pais a precisar, os filhos são obrigados a ajudar os pais. E, portanto, isto não é apenas porque a lei diz ou porque há um acordo em tribunal que os pais fizeram que diz que têm de pagar, é também por esta questão de, em termos sociais, em termos morais, há esta obrigação. E como esta obrigação é moral, mas também tem importância, porque a lei também entende, é uma obrigação moral, mas nem sempre as pessoas respondem àquilo que é a moral vigente, nem sempre, trocando por miúdos, nem sempre as pessoas, apesar de saberem que é assim que a sociedade pensa que deve ser, acham que devem fazer dessa forma ou fazem. E então aí a própria lei criou mecanismos para que quem não cumpra a bem, cumpra a mal. Flávia, eu creio que há pouco não dissemos, portanto, falámos das hipóteses de alguém que está obrigado e não paga, há possibilidade de se executar, ou seja, de se avançar com medidas judiciais para cobrar, perdão a expressão, à força. Dizemos nós em direito cobrar coercivamente, portanto, cobrar à força. Podemos deparar-nos com um caso daqueles em que, mesmo querendo cobrar, quem vai estar a ser cobrado não tem como pagar. Exatamente. Portanto, o chavão social também diz, não há, não se tira. E aqui continua a ser verdade. O que é que o Estado tem? Tem mecanismos que permitem responder a isto. Porque, infelizmente, nem todos temos a vida que gostaríamos de ter, cada caso é um caso, e nem sempre aquilo que é o salário de um pai ou de uma mãe é aquilo que gostaríamos. Claro que todos gostaríamos de ter um salário de 5.000 euros por mês, mas o salário mínimo nacional são 557 euros. E, portanto, é com isto que nós temos de nos governar. É com isto que cada caso, que cada família tem de viver, ou seja, cada um com aquilo que tem. Claro que a lei também sabe, e o legislador também sabe, que nem sempre o salário mínimo nacional será suficiente para que uma família viva condignamente. Claro que nem todos temos que ter o melhor carro, um topo de gama, cada um terá que ter em função daquilo que são as suas possibilidades financeiras. Mas há famílias, se calhar, que não conseguem sequer ter um carro. Isso é fundamental. Se for fundamental, terão que arranjar vias alternativas. E então temos transportes públicos e bicicletas e motas e essas coisas todas. No caso da alimentação, estamos a falar de algo essencial, porque pensando nós naquilo que é a nossa vivência, por exemplo, na escola, uma criança que não esteja bem alimentada é uma criança que não consegue ter o mesmo grau de atenção que terão as outras. É uma criança que, por muito boa capacidade que tivesse para aprender, se calhar não vai conseguir aprender aquilo que noutras circunstâncias poderia aprender. Então, o que é que foi criado para responder a isto? Uma coisa que se chama Fundo de Alimentos, Fundo de Garantia de Alimentos devidos a menores. Portanto, aqui no caso, os menores é até aos 18 anos. A lei ainda não chegou à fase de esticar até aos 25 anos perante a necessidade de continuar a estudar. Até aos 18 anos, então, o progenitor, o pai ou a mãe que tiver o filho consigo, que não receba nada do outro porque não tem mesmo forma de lhe o pagar. Olha, em último termo, estou-me a lembrar de uma situação, porque o pai está preso. Acontece. E, portanto, a mãe terá que suportar sozinha o filho? Claro que se tiver capacidade, sim. Mas a lei criou um conjunto de mecanismos que diz que, fazendo contas, o indexante de apoios sociais, aquilo que é o próprio salário, o próprio património, portanto, aqui já entram em linha de conta o que seja bens que a família tenha, ou que no caso que a mãe ou o filho tenham,
Se cumprirem aqueles requisitos, poderá ser o Instituto da Segurança Social a pagar a pensão de alimentos que tiver sido fixada. Mais uma vez, cada caso é um caso, isto não é completamente linear para toda a gente, mas, cumprindo-se aqueles requisitos, então já não será o pai a pagar logo ao filho os alimentos que ele tivesse que receber, os 100, 200 euros que estivessem fixados de pensão de alimentos, será a Segurança Social que vai pagar. Obviamente que a Segurança Social depois fica com a possibilidade de cobrar de quem, da pessoa a quem pagou. Ou seja, a quem pagou não, expressei-me erradamente, a pessoa em substituição de quem fez o pagamento. Portanto, o pai não pagou, a Segurança Social pagou ao filho. A Segurança Social depois pode cobrar do pai, não tem que ficar simplesmente sem aquele dinheiro. Mas isto para responder a uma necessidade que realmente se verifica que existe e aquela criança não tem de deixar de crescer com aquilo que se entende como, se calhar, o mínimo. Infelizmente, nem sempre o mínimo é tanto quanto nós gostaríamos, mas pelo menos com o mínimo para poder crescer e para poder crescer com educação do ponto de vista escolar, porque a educação é essa parte de casa. Mas com a educação e com aquele conjunto de bens, todos nós andamos vestidos, calçados, e tudo isso importa aqui um dispêndio. Portanto, aquilo que as pessoas mais conhecem destes fundos, se calhar será o fundo que agora falta-me o termo, mas o fundo relativo a salários, à substituição salarial, fundo de garantia salarial, mas há mais. A Segurança Social tem outros mecanismos para resposta. No caso dos menores, numa situação destas que eu estava a dar como limite, até o pai faleceu, o pai está preso, quem diz o pai diz a mãe, então poderá recorrer à Segurança Social com este fundo de garantia de alimentos devidos a menores. Exatamente. Na primeira parte falamos sobre situações em que os pais não pagam, e há várias situações para que não pagam, e falamos no caso de falecimento. Que mecanismos é que há nesta situação? Ou será recorrer ao familiar próximo? Aí teremos que ver o que é que acontece naquele caso concreto, ou seja, o pai faleceu, mas o pai tinha bens, o pai... Em princípio, será a regulação das responsabilidades parentais, não viverá com a mãe, vive com alguém, é casado ou não é casado com essa outra pessoa. Se faleceu o pai ou o progenitor com quem a criança vivia, até 2015 a lei ia muito no sentido de faleceu o pai, a criança é confiada à mãe, faleceu a mãe, a criança é confiada ao pai. Em 2015 percebeu-se que, pese embora isto até seria uma solução boa do ponto de vista ideal, na prática as coisas já não se passam tanto assim, porque, por vezes, as famílias que eram pai, mãe, filho, desfizeram-se e cada um dos progenitores acabou por iniciar um novo relacionamento. A criança até criou, se calhar, mais afinidade com a companheira do pai ou o companheiro da mãe e, então, a partir de 2015, a lei trouxe uma nova forma de entender a quem é que a criança deveria ser confiada num caso destes. E deixou de ser, assim, tão fundamental a questão de ligação de sangue, passou a ser mais importante ou mais valorizada a ligação afetiva, porque nós dizemos isto tudo, mas de uma forma geral, e a lei está prevista sempre de uma forma geral, mas se calhar se pensarmos numa criança que os pais se separaram, e pondo aqui uma hipótese prática, os pais se separaram se a criança tinha 1 ano. Entretanto, a criança ficou confiada, vamos dar o exemplo que se calhar nem é o mais comum, para se perceber que não estamos a falar de nada em concreto. A criança até foi confiada ao pai. A mãe emigrou, vê a criança uma vez por ano. O pai iniciou um novo relacionamento, tem uma nova família. O pai falece, a criança tem 15 anos. Pergunta-se, vamos obrigar aquela criança a ir viver com a mãe para a Austrália, onde ela não conhece ninguém, ou para a Alemanha, onde ela não domina a língua? Se calhar será mais razoável para aquela criança, tendo perdido o pai, continuando a ter a mãe que terá sempre, mas se calhar é mais razoável para ela, está mais de acordo com os interesses dela, que ela continue a viver naquela família onde já estava integrada, com a nova companheira, com a companheira do pai, com algum outro irmão que entretanto tenha nascido. Portanto, aqui a tendência, aquilo que vai acontecendo na nossa sociedade, vai tendo na lei alterações para responder àquilo que é entendimento do legislador como sendo a melhor forma de, neste momento, responder a esta questão. É interessante perceber que a lei também se vai adaptando. Às vezes temos aquele preconceito, a lei é estática, é sempre assim, sempre será assim, mas é interessante perceber que a lei se adapta e se calhar foi a partir daí que também se percebeu que existe a necessidade dos pais de terem apoio dos filhos.
A questão da adaptação da lei a esta realidade é recente, é de 2015. A questão dos filhos também terem que ajudar os pais já é muito mais antiga. Se calhar não é tão conhecida, não é? Exatamente. Na prática acaba por ter menos aplicação. Se calhar haverá um caso de um pai, eu não quero dar números para o ar que não tenho, mas se calhar um pai em 10 mil ou em 100 mil vai reclamar para tribunal uma pensão de alimentos de um filho. Mas também é possível, porque quando a lei fala em alimentos, começa por dizer aquilo que é necessário para o sustento. E não fala de menores ou de maiores. Fala necessário para o sustento de alguém. E depois tem uma norma que diz quem é que é obrigado a contribuir para o sustento de quem. E aí nós conseguimos, conjugando as duas, perceber que a lei, quando fala em sustento, está a falar no sustento de qualquer pessoa, porque depois, quando nos vem dizer quem é que são os obrigados, então fica claro que esses obrigados também podem ser os filhos. E, portanto, se quando se fala em menores estamos a falar também na obrigação não só do sustento, mas também da educação e da escolaridade, quando se fala em maiores, se calhar estamos a falar noutras realidades. Estamos a falar também no sustento, até porque nós sabemos que, infelizmente, nem sempre as reformas são aquilo que poderiam e que gostaríamos que fossem. E não quero dizer muito mais sobre isto, porque às vezes as pessoas trabalham uma vida inteira e chegam ao fim da vida e têm reformas pequeninas que não dão para se alimentar devidamente e comprar alimentos. Pois. Peço desculpa. Alimentos sim, mas também medicamentos. Era mais a parte dos medicamentos que eu queria dizer. Porque nós sabemos da mesma forma como às vezes há crianças que têm necessidades de medicamentos maiores do que a generalidade das pessoas. Os idosos, muito mais até. Muito mais. E, portanto, às vezes a reforma, nós deparamos com situações em que a pessoa tem de escolher entre alimentar-se devidamente ou tomar um medicamento e continuar a viver, ou a ter o mínimo de saúde possível. E há outros casos, estamos a pensar num caso em que a pessoa até tem alguma dose de autonomia. Exatamente, há casos em que está totalmente paralisada a pessoa. Está acamada ou sofre de uma qualquer doença, sei lá, estou a pensar num Alzheimer ou num Parkinson, que não lhe permite, para a segurança dela, viver sozinha, e então aí são os filhos que têm a obrigação de ajudar os pais. A necessidade que os pais têm de receber a pensão dos filhos é exatamente as mesmas características do que quando é ao contrário? Oh, Flávia, quando começámos, ainda na primeira parte, falávamos de alimentos e dizíamos os alimentos têm sempre duas balizas. Por um lado, tem a capacidade de quem paga e, por outro, a necessidade de quem recebe. E aqui não estamos a pensar se quem vai receber esses alimentos, se é o filho, se é já o pai desse mesmo filho. Portanto, quando a lei depois continua e fala nas necessidades ao nível educacional, e aí está a pensar em menores e dilo claramente. Agora, quando se fala em alimentos do ponto de vista genérico, estamos a pensar na pessoa que vai receber o que é que tem necessidade. Não estamos a pensar se é uma criança, se é já uma pessoa de mais idade que também precisa que lhe paguem alimentos que lhe provenham ao seu sustento. E não estamos apenas a pensar do ponto de vista de comida na mesa. Exato. Eu encontrei, quando estava aqui a ler algumas coisas para estarmos aqui hoje a conversar, encontrei um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, 2015, 2016, creio até que tenha sido 2016. Foi bastante recente. Sim, bastante recente. E eles vinham dizer que alimentar não é apenas pôr comida na mesa. Alimentar é também levar à fisioterapia, levar ao médico, cuidar, aquele nosso senso do dia-a-dia de cuidar de alguém. Nós não nos preocupamos apenas, se pensarmos numa criança, cuidar da criança não é só alimentá-la, dar-lhe banho e pôr na cama. Não é apenas isto. Esse acórdão, por acaso, era muito engraçado. Daquilo que li dele, era a propósito de um pai que teve necessidade de pôr os dois filhos em tribunal, aqui por razões processuais, nem vamos falar sobre isso, mas o pai vivia com um dos filhos, que tinha ali uma capacidade financeira reduzida, mas ainda assim tinha o pai com ele, cuidava dele, dava-lhe, cuidava do ponto de vista de levar a fisioterapia, que no caso falava-se nisso, levar a consultas, cuidar do ponto de vista de ajudar no banho, porque o pai já tinha ali alguma limitação do ponto de vista físico, e tinha um outro filho
que, para além de não contribuir com nada disto, portanto, estava completamente aliado do dia-a-dia do pai, também não ajudava do ponto de vista financeiro. O filho com quem o pai vivia, do ponto de vista financeiro, não podia, mas fazia tudo isto. Então, o Tribunal vem dizer uma coisa muito interessante, que é alimentar, ajudar o pai, não é só financeiramente, é também com estes cuidados. Portanto, o filho que o tem com ele continuará a ter e continuará a fazer aquilo que sempre fez, e o outro paga uma pensão de alimentos ao pai, porque o pai precisa e o filho pode. Exatamente, e esta questão moral tem de... Esperemos que permaneça, né, nas cabeças dos filhos e dos pais para ajudarem um ao outro e até a nível de sociedade as coisas ficarem um bocadinho melhores. Temos de acreditar, não é? Temos, mas isso é uma obrigação de cada um em casa. Exatamente. Ou seja, eu, enquanto filha, foram-me transmitidos um conjunto de valores e um conjunto de regras que esperaram os meus pais que eu, enquanto adulta, os observasse. E se calhar isto é uma obrigação de cada pai e de cada mãe em casa. Não podemos esperar que a escola faça tudo. Exatamente. Valores transmitem-se em casa. Esta ajuda intergeracional faz-se em casa no dia-a-dia. Se o filho nunca viu o pai cuidar do avô, perguntar ao avô se está tudo bem, ajudar o avô, porque entretanto a avó foi operada e até precisou naquele momento, se o filho não viu isso, não vamos conseguir pedir àquele filho, quando for maior, que tenha uma atitude diferente para com os seus próprios pais. Portanto, eu gosto sempre de pensar que estes deveres, estas obrigações morais e estes valores não se transmitem apenas a falar, transmitem-se também a dizer. Não é a escola que tem a obrigação de os transmitir, somos nós em sociedade. Exatamente. Entretanto, surgiu uma questão em estúdio e a pergunta era: porquê que o Fundo de Garantia não atua até encontrar um progenitor em dívida? Bom, não sei se fui assim tão clara quanto isso quando falámos do Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores, portanto é disso Exatamente. que falamos. Ou seja, o fundo é um mecanismo extra, é a última linha das obrigações para que se paguem alimentos a alguém que precise, no caso só menores. O fundo só intervém quando não há outra solução. Vamos pôr-nos no papel do fundo e pensar: o fundo, para pagar, tem que ter dinheiro, esse dinheiro resulta de um orçamento do Estado e para isso contribuímos todos. E, portanto, também temos de ter aqui alguma parcimónia da forma como os dinheiros são geridos e gastos. Também falamos disso. Portanto, como é que isto funciona? Isto funciona em tribunal. O fundo não atua sem ser com uma decisão do tribunal. E para que o fundo atue, então nós temos que percorrer todo o caminho do pai ou da mãe obrigado que não cumpre, perceber que não cumpre e também não há forma de o fazer cumprir à força, entre aspas, dizemos nós coercivamente, portanto, não há forma, ou porque não tem bens, ou porque não tem rendimentos, dizíamos há pouco, ou porque aquele progenitor, aquela mãe ou aquele pai está preso e não tem qualquer bem cá fora que se possa vender para continuar a sustentar o filho. Então vamos analisar as necessidades daquela criança. Portanto, já percebemos que o obrigado não tem forma de, vamos tentar perceber se a família com quem a criança vive, se não tem forma de continuar a sustentá-la. E aqui o fundo não atua sempre, vai fazer depois uma análise da situação financeira daquele agregado familiar, se cumprir os requisitos, depois o tribunal condenará e o fundo vai pagar. Se não cumprir os requisitos, ou porque o rendimento daquela família supera os limites que a própria lei estabeleceu para a intervenção do fundo, então, num caso desse, o fundo não intervém. Quando o fundo vai substituir-se ao obrigado que não pagou voluntariamente, o fundo paga. Todos os anos, o pai ou a mãe que tem um menor consigo terá de continuar a provar, enviando para o tribunal, a prova de que efetivamente continua a necessitar. E então, provando que necessita, que cumpre os requisitos, não é só necessitar, é provar que se cumprem os requisitos que foram determinados inicialmente. Então, assim, o fundo vai continuar todos os anos a fazer esse pagamento. Mas, quando o fundo perceber ou encontrar ao obrigado que esteve preso, por exemplo, como dizíamos há pouco, quando lhe encontrar bens que permitam reembolsar o fundo, então é assim que se vai operar. Portanto, depois o fundo vai reclamar daquele que substituiu o montante que tiver pago.
E quando se fala em bens, não se fala apenas de uma casa, um terreno, um carro, falamos também de um salário. Exatamente. Doutora Sandra, foi uma conversa maravilhosa, deu para perceber algumas coisas que às vezes não somos tão entendidos ou então por questões não ligamos tanto, mas foi muito esclarecedor em alguns aspectos e acho que as pessoas lá em casa com certeza agradecerão também por ter esclarecido esses aspectos e honestamente eu gostaria de agradecer até porque tocou num aspecto muito importante que é o aspecto moral. E da nossa obrigação moral de fazer isto uns pelos outros, porque né, dependeremos sempre uns dos outros. Portanto, doutora Sandra, quero agradecer-lhe imenso. Muito obrigada, Flávia. Sempre que precisarem, disponham. Obrigada. Vocês em casa já sabem, espero que tenham tirado todas as notas e mais algumas. Podem sempre contar também com a Angelus TV para vos ajudar em qualquer questão. Portanto, até à próxima e bem-aja.